Sejam bem-vindos! Esse será um vídeo sobre anotação matemática para ajudar o pessoal que não conhece ter uma ideia, pelo menos ter um norte para se guiar sobre o que as notações significam, tá? Esse não vai ser de nenhuma forma um vídeo extensivo, vou tentar botar bastante coisa, mas existem muitas notações, né? É importante também notar que, dependendo da área de estudo, as notações podem significar coisas diferentes. Por exemplo, isso pode significar a divisibilidade exata ou paralelismo entre retas, dependendo da tua área de estudo, né? Vou tentar dar um geral para que fique compreensível. Vamos dar início. Bom, a primeira parte, que é o básico, são as operações matemáticas, né? Temos o sinal de soma, que significa juntar as coisas, como a gente pode ver no exemplo, 2 mais 3 são 5. É algo que pode ser visualizado com formas físicas, inicialmente, né? Mas que com o tempo a gente vai aprofundando. Temos o contrário, que seria a subtração, que pode ser retirar uma parte, né? Também é importante notar que esse sinal de subtração pode ser usado na frente de um número para indicar que ele é um número negativo. Temos uma variação que seria mais ou menos ou mais, muitas vezes usada quando nós temos as duas opções. Temos então a multiplicação. Multiplicação pode ser pensada como a soma várias vezes, é uma simplificação da notação de soma. Em vez de somarmos várias vezes, nós multiplicarmos. A multiplicação também muitas vezes pode ser escrita com um símbolo de ponto ou normalmente com parênteses. A gente coloca o parênteses para indicar essa multiplicação. Depende da área e da notação. Temos a divisão. Raramente é usado esse símbolo, apesar de ele ser o símbolo da divisão. Normalmente nós usamos como uma fração ou com uma barra quando escrito lateralmente. Na parte de divisão também temos este símbolo que pode significar divisibilidade ou este que pode significar não divisibilidade. Esse símbolo que significa divisibilidade exata, ou seja, nenhuma potência a mais daquele número divide o outro. Nós temos a exponenciação. Assim como a multiplicação era a soma várias vezes, a exponenciação é a multiplicação várias vezes. Nós temos a raiz quadrada ou raiz a qualquer número. Ela denota quais números deveriam ser multiplicados pelo n vezes para formar o número que está dentro. Ainda na parte de operações, nós temos esses três símbolos, que são usados para nos indicar a ordem que deve ser realizada as operações. Deve ser sempre primeiro feito o parênteses, na sequência o colchetes e por último as chaves. Dessa forma, se pegarmos várias operações em sequência, sabemos a ordem que elas devem ser feitas. Temos a exclamação, que pode significar fatorial. Fatorial de um número é multiplicar todos os números até ele, conforme pode ser visto. Temos o símbolo para o número binomial, que equivale a essa fórmula. Pode ser pensado como escolha, você tem n elementos e tem que escolher k deles. Como uma opção mais avançada da soma, temos o somatório, que significa somar do número de baixo até o número de cima o que consta ao lado. E nós temos para o produto o produtório, que seria multiplicar do número de baixo ao número de cima o que está ao lado. Nós temos esse símbolo de igualdade. Quando duas coisas são iguais, significa que elas são a mesma. Nós temos esse símbolo para quando as coisas não são iguais, ou seja, elas são diferentes. Nós temos símbolos para dizer que elas são aproximadamente iguais, normalmente muito usado para a gente fazer aproximações, né? Por exemplo, raiz de 2 é aproximadamente este número. Nós temos esses símbolos para comparação, isso sempre falando em tamanho do número, ou uma ordenação dos números. Esse símbolo significa o primeiro número é maior que o segundo, mas não pode ser igual. Já este símbolo significa que ele é maior ou igual. Já este significa que ele é menor, e este que ele é menor ou igual. Uma dica para essas comparações pode ser: você está começando da ponta
e subindo, ou seja, saindo do menor para o maior. É um jeito simples de perceber. Temos esta, que significa que algo é muito menor ou muito maior. Significa que se compararmos os dois, um está muito à frente do outro. Normalmente muito usado para comparar funções, temos este exemplo. Temos alguns símbolos ou letras que significam coisas especiais. Por exemplo, o π, que representa metade da circunferência de um círculo de raio 1. Temos o número e, ou número de Euler, que está intrinsecamente ligado a crescimento. Temos o número i, chamado de unidade imaginária, que representa uma das raízes de menos 1. Temos o símbolo de infinidade, infinidade que significa que nunca termina. Por exemplo, os números são infinitos. Temos a letra Aleph, que representa o tamanho da nossa infinidade. Sim, infinidades têm tamanhos diferentes. Para a notação regular, normalmente nós dizemos que as letras iniciais A, B, C são constantes, ou seja, são números que não se modificam na nossa conta, apesar de não sabermos eles. Normalmente usamos como x e y para serem variáveis, ou seja, os números que vão modificar livremente. Normalmente usamos z para denotar os números complexos, que são escritos desta forma, e z barra ou z estrela, que indica o conjugado de z. Número escrito dessa forma. Vendo um pouco da parte da lógica, na matemática sempre temos duas opções. Algo é verdadeiro ou algo é falso. Se algo não é verdadeiro, ele tem que ser falso. Temos este símbolo, ou também muitas vezes é usado este símbolo, que significa negação. Isso não é algo. Temos esse símbolo significando e. Isso é verdade e isso também é verdade. Significa que as duas coisas têm que ser verdadeiras. Temos este símbolo significando ou. Esse é verdade ou o outro é verdade. Apenas um deles precisa ser verdadeiro, podendo ou não ser os dois. Temos esse símbolo que significa para todos, ou seja, para todos os números alguma coisa é verdadeira. Temos o existe, ou seja, existe algum número para qual aquilo é verdadeiro. Não são todos, mas existe ao menos um. Temos esse símbolo para existe e é único, ou seja, existe e é apenas um que seja verdadeiro. Temos o contrário dele, que seria não existe, ou seja, dada uma proporção, não existe nenhum número o qual aquilo seja verdadeiro. Temos o símbolo de implicação, que significa que se uma coisa é verdadeira, então a outra também é verdadeira. Temos uma implicação dupla, ou uma equivalência, significa que se um é verdade, o outro também é, e se o outro é verdade, o primeiro também é. O primeiro é verdade se e somente se o segundo também for verdade. Temos então agora a parte de teoria dos conjuntos. Esse símbolo significa vazio. Um conjunto é vazio quando ele não possui nenhum elemento. Esse símbolo significa pertencer, ou seja, um elemento pertence a algum grupo. Temos o contrário dele, o não pertencer. Não existe nenhum elemento que pertença a esse grupo. Normalmente, pertencer ou não significa somente ao elemento. Um elemento pertence ou não a um grupo. Para o caso de grupos, nós temos estar contido, ou seja, um grupo está dentro do outro. Temos estar contido e ser igual. Invertendo, nós temos contém ou contém e pode ser igual. Um jeito fácil de perceber essa parte de inclusão é observar que ele faz uma volta. Vocês podem pensar como ele está abraçando o outro. Então, o da ponta aberta é o maior, o outro é o que está contido. Temos o símbolo de união, que é juntar os grupos, juntar todos os seus elementos. Temos também a união disjunta, que significa que nós estamos juntando, mas nenhum dos grupos tem elementos em comum. Ou seja, estamos juntando duas coisas que são diferentes. Temos a intersecção, que seria pegar o que está igual em ambos os grupos. Dando sequência nos conjuntos, nós temos os conjuntos famosos. Temos esse, que representa os números naturais. Esse é um caso especial onde, em alguns casos, ele contém o número 0, em alguns casos ele começa a partir do número 1.
é sempre importante verificar no que se está estudando como é estudado naquele caso. Caso ele contenha zero normalmente, para alguns casos a gente pode querer excluí-los, a gente bota um asterisco na parte superior para indicar os números naturais sem o número zero. Temos então os inteiros, que são uma extensão dos números naturais, onde eles também comportam os números negativos. Temos também os inteiros sem o número zero, os inteiros apenas positivos ou inteiros apenas negativos. Temos então os números racionais, que são todas as frações compostas apenas por números inteiros. Igualmente temos os racionais positivos, negativos e sem zero. Temos então os números reais, que são feitos por todos os números racionais, mais os números que não podem ser escritos de forma racional. Por exemplo, os mais famosos π e raiz de 2. Também temos os reais positivos, reais negativos, reais sem o zero. Temos os números complexos, que são os números reais adicionados da unidade imaginária, denotado normalmente por i, que seria a raiz de menos 1. Na geometria, temos este traço em cima para significar um segmento de reta, ou seja, um pedaço da reta. Temos este símbolo para significar a reta inteira, e este símbolo para indicar uma semi-reta, ou um lado da reta. Usamos esse símbolo para indicar graus, ou seja, a angulação. Temos esse símbolo para indicar ângulos entre retas. E usamos este símbolo para dizer que as retas são perpendiculares ou têm 90 graus entre si. Usamos esse símbolo para dizer que as duas linhas são paralelas. Temos esse símbolo para indicar similaridade entre triângulos ou formas. Na parte de matrizes, normalmente um destes é usado e significa uma matriz, que é um conjunto de números. Usamos este símbolo para transposer, ou seja, virar a matriz. Temos então a parte de cálculo. Esse traço significa derivada, que significa verificar o ritmo de mudança de uma função. Muitas vezes pode ser denotado com um pontinho em cima, com a notação mais robusta. Para o caso de maiores derivadas, nós temos dois tracinhos, dois pontinhos ou elevado ao quadrado. E para n derivadas, temos essa simbologia usando parênteses. Temos o símbolo também de derivada parcial, quando se tem uma função de mais de duas variáveis e se deriva considerando apenas uma. Temos este símbolo, que significa algo estar indo ou tendendo a outro. Se forem funções, algo está saindo de um conjunto e indo para o outro. Se forem números, algo está saindo de um e tendendo para o outro, como temos, por exemplo, limites. Temos esse símbolo de integração, que normalmente significa somar a área de alguma função que está dentro, normalmente escrito desta forma, para onde é indicado a qual variável estamos trabalhando. Temos também a opção de múltiplas, como 2, 3 ou mais integrais. Bom, temos uma lista extensiva aqui dos mais importantes. Claro, existem muitos outros, mas recomendo que pesquisem caso a caso, dependendo do contexto. Esse vídeo já vai dar uma boa entendimento, ou pelo menos do para onde vocês devem seguir caso queiram pesquisar mais. Agradeço a todos que assistiram até agora. Até o próximo vídeo.